Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos ao Diálogos DUPA, uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que é vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é uma iniciativa que a gente começou logo no início da pandemia e a previsão para hoje é que, além da transmissão no Facebook, nós conseguiríamos transmitir via YouTube, mas por problemas técnicos a transmissão online, a transmissão ao vivo pelo YouTube não será possível, mas eu lembro que todos os vídeos ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, então quem não conhece, quem não segue, por favor, siga e nos acompanhe por ali. Há 20 dias nós iniciamos essas conversas online, trazendo sempre alguns dados gerais sobre a pandemia. É também uma forma de deixar registrado uma espécie de cronologia pandêmica, mostrando a evolução acelerada da contaminação pela Covid-19 ao redor do planeta. Assim, os diálogos começaram no tempo dos 500 mil contaminados e das 44 mil mortes em todo o mundo. Hoje, a contaminação atinge 5 vezes mais, contabilizando 2.600.000 pessoas contaminadas, e o número de mortes quadruplicou, com cerca de 186 mil óbitos. Obviamente, os tempos da pandemia, tema do nosso primeiro diálogo, não se esgotam nessa quantificação fria, mas indicam os traços mais gerais do mundo que há por vir, assunto que foi abordado no nosso segundo diálogo. Trata-se de um mundo em que os efeitos da negação da ciência e do fundamentalismo religioso se tornarão desafios cada vez mais importantes para enfrentarmos, algo sobre o que conversamos na semana passada. Ao longo desses vários diálogos, um dos traços mais marcantes foi sempre a troca amigável de experiências entre pessoas cuja atuação profissional se situa no campo mais amplo das ciências humanas, particularmente da história. Hoje, vamos trazer para o centro da conversa esse tema que certamente tem habitado muitas de nossas inquietações contemporâneas. O que fabrica um historiador ou uma historiadora quando faz quarentena? A pergunta, obviamente, é uma provocação a partir da famosa frase com que Michel de Certeau iniciou, há quase meio século já, seu clássico estudo sobre a operação historiográfica. Quando o lugar social de historiadores e historiadoras é sua própria casa, o que isso significa para a prática e quais seus efeitos na escrita? Quais os ditos e os não ditos que o espaço doméstico coloca para a fabricação da história? Quem aceitou nossa provocação para mantermos o diálogo de hoje foi a historiadora Ana Carolina Barbosa Pereira, professora da Universidade Federal da Bahia e autora do livro Na Transversal do Tempo, Natureza e Cultura à Prova da História. E o historiador Matheus Henrique de Faria Pereira, autor, junto com Valdeir Lopes de Araújo, do livro Atualismo 1.0, Como a Ideia de Atualização Mudou o Século XXI. Carol, Matheus, em nome do Lupa, de todos nós que fazemos parte do laboratório, agradeço muito pela disponibilidade de vocês em participar dos nossos diálogos. Sejam bem-vindos e eu gostaria de começar essa nossa conversa por algo com o que sempre temos terminado os nossos diálogos. Então, saber como vocês estão, né, como é que vocês estão encarando essa experiência do confinamento, como estão lidando com essa outra espacialidade, digamos assim, da prática historiográfica, né? Ou seja, fazer história de dentro de casa, digamos assim. E, Carol, poderíamos começar contigo, ressaltando que a tua atuação como historiadora é notadamente marcada por uma série de deslocamentos espaciais, né, que te levaram para a região amazônica, um trabalho entre os Manchineri, no Acre, e também por um transitar bastante saudável, eu diria, entre fronteiras disciplinares, né? Fazendo um trabalho de teoria na história, de teoria da história, articulado com um trabalho de campo etnográfico, algo que não é muito usual entre nós, né? Então, já começo essa conversa te agradecendo mais uma vez pela participação e te perguntando, né, como é que tem sido a quarentena para você? O que você, como historiadora, tem fabricado nessa quarentena? Boa noite, Fernando. Boa noite, Matheus. Boa noite para quem também está acompanhando aí essa live. Quero agradecer o convite, né? A gente está podendo ter por aqui um encontro que já estava em alguma medida previsto para acontecer.
A pandemia não deixou, né? A gente precisou mudar os planos, mas que bom que a gente está conseguindo se encontrar virtualmente. Então, obrigada. É um prazer poder participar aí dessa roda de conversa e aceito de bom grado a provocação para pensar o que fabrica o historiador ou a historiadora em quarentena. Primeiro, assim, partindo aí da sua primeira pergunta sobre como eu estou, assim, pensando no sentido mais geral, eu acho que tem algumas coisas que a gente compartilha, né? Pelo menos conversando com amigos, com amigas e colegas, às vezes colegas e amigos, né? Eu vejo que tem uma semelhança, assim, nos primeiros dias ou as 2 primeiras semanas de confinamento, se não um confinamento total, de isolamento, né? Que é uma tendência a um afogamento nas notícias, uma dificuldade de acompanhar o que vem sendo comentado, compartilhado, e também por isso uma tendência a se instalar um quadro de ansiedade, que eu vejo que é compartilhado por muitas pessoas com quem eu tenho mantido esse contato à distância. E comigo não foi diferente, né? Então eu diria que nos primeiros 10 a 15 dias eu fiquei exercitando, não é nem exercitando uma habilidade, mas tentando desenvolver uma habilidade para não me afogar nesse mar de notícias, né? E um mar de notícias que coloca a gente num estado de expectativa permanente de catástrofe ou de aprofundamento de uma catástrofe em curso. Então, um estado realmente delicado, né? Um estado psíquico delicado, que a gente precisa exercitar a cada dia, né, nessa experiência. Aí agora falando, né, falando especificamente de mim, estar em quarentena para mim é um exercício diário, nesse sentido de administrar as notícias e administrar a ansiedade que elas provocam, né? E também é compartilhado, eu acho, a experiência do impacto que a live do Átila e Amarino provocou, né, com as expectativas da curva, né, de ascendência, de contágio, de mortes, de colapso do sistema de saúde. Então, tudo isso fez parte também do meu, digamos, universo inicial de adaptação a esse quadro, né? E ele precisa ser administrado constantemente. Do ponto de vista aí da provocação da fabricação do historiador e da historiadora, é curioso porque a primeira vez que, quando você me convidou, Fernando, que eu ouvi essa expressão, né, que eu li, eu pensei não tanto no Michel de Certeau, na verdade não pensei em ninguém, pensei no que isso poderia sugerir um pouco em diálogo com o que já estava acontecendo, já estava em curso, especialmente nas mídias sociais, que é um chamado permanente, né, sobre o que ler, as listas infindáveis de sugestões de leitura, de filmes, de séries, de atividades em geral, ou às vezes textos dizendo para não levar isso a sério, para reconhecer que não é o momento de ser produtivo, de ficar lendo muito, trabalhando, etc. Isso para quem, obviamente, está em condições de ficar em quarentena, em isolamento. E aí eu fiquei pensando, no primeiro momento, nesse sentido, né, da fabricação relacionada à produção, ou que a gente já vem também discutindo na academia há um tempo como o problema do produtivismo, né? Também pensei na fabricação no sentido da reinvenção, né? O que esse contexto de quarentena pode sugerir em termos de exigência até, né? De que a gente se reinvente como historiadores e historiadoras de ofício. E aí, pensando por esses dois caminhos, eu fiquei assim um pouco preocupada que isso pudesse tomar algum ar ou algum tom de prescrição, né? Pensando, se eu fosse falar sobre fabricação dos historiadores e historiadoras em quarentena, poderia soar um pouco prescritivo, e é um tom que não me agrada muito. E aí eu já tinha pensado, né,
mais num compartilhar de experiências que agora, pelo modo como você abriu a mesa, me parece que está mais de acordo mesmo com o que você entendeu aí como uma provocação, né? E eu diria que depois desses 15 dias, ou nesse meio tempo, talvez assim o estalo que me fez pensar, refletir sobre o estar em quarentena e o refletir sobre a própria condição ou situação de pandemia foi, curiosamente, as primeiras compras de supermercado que nós fizemos aqui em casa. Na verdade, nem foi de supermercado, que aqui na nossa rua as redes grandes de supermercados não fazem entrega. Mas, para nossa sorte, tem uma série de mercados de bairro e que tem abastecido a vizinhança, né? E o que me despertou foi outra experiência compartilhada, que é a atenção, né, da recepção dessas compras de mercado, né? Isso vale para quem também está precisando sair de casa para ir até o supermercado. E eu digo que isso foi um estalo porque imediatamente, quando eu estava ali, né, lavando embalagens, preocupada com contaminação que pudessem vir pela embalagem de detergente, de macarrão, ou enfim, né, de tudo que estava chegando desse espaço exterior, eu me lembrei imediatamente da análise do Davi Copenaua, né, do livro A Queda do Céu, e a análise que ele faz com relação aos brancos como povo da mercadoria e a mercadoria como portadora da epidemia, portadora da doença, portadora da morte. E o que até então eu havia lido assim com um certo distanciamento, passou a ser uma realidade imediata e inquestionável, né? Então, de experimentar a ameaça nesse mesmo grau que o Davi Copenaua descreve ali em A Queda do Céu, para se referir especialmente, mas não exclusivamente, ao caso da epidemia de sarampo, de varíola, de malária, sofrida pelo povo Yanomami, sobretudo no final da década de 1950. Então, esse foi o primeiro passo para eu pensar, refletir sobre, né, esse estado de coisas. E isso me despertou também para o reconhecimento de que, até então, o que eu estava buscando como referência de experiências passadas que pudessem ser comparadas com o que a gente está vivendo como novidade, eram as experiências da gripe espanhola, a experiência também, em alguma medida, da peste negra, mas até então estava ignorando, né, as inúmeras experiências de epidemia sofridas, né, por diversos povos indígenas no Brasil, o que significa que é também o nosso passado histórico e não necessariamente um passado que tenha se concluído, né, porque ainda mesmo antes dessa pandemia do coronavírus, uma realidade que ronda e que ameaça povos indígenas em estado de isolamento, chamados povos isolados, né? Muitos que entraram em contato regular nos últimos 4, 5 anos. Enfim, então me despertou essa experiência de receber compras e precisar limpar cada uma delas, me despertou para essa realidade, né? Ou essa proximidade, melhor dizendo, da análise do Davi Copenaua. E aí eu voltei para o livro A Queda do Céu. E ali eu fui tenho encontrado, porque é uma releitura com outros olhos que eu ainda estou fazendo, né? E enfim, é uma obra que demanda muito, né? De quem está lendo. E ali eu identifiquei também outras proximidades, outras semelhanças, ou outras possíveis respostas ou aproximações com o modo como eu venho experimentando, né, a quarentena e a realidade de pandemia. Então, além desse entendimento literal e não metafórico, né, da mercadoria como portadora da doença e da epidemia, eu também passei a pensar
a epidemia como uma espécie ou uma versão xamânica do eu avisei. É algo que a gente tem usado muito para se referir aos eleitores arrependidos, eleitoras arrependidas de Bolsonaro, né? Assim, num tom tanto provocativo quanto vingativo, né? Uma coisa do eu avisei, eu disse que isso iria acontecer, né? E eu tenho pensado isso porque o tom do Davi Copenau em A Queda do Céu é de uma aflição enorme, porque ele o tempo todo é confrontado, né, e se confronta com por ocupar essa posição de xamã, de tradutor de mundos, né, de conhecedor, de herdeiro desse conhecimento ancestral, né, e desse conhecimento especializado, que é o conhecimento xamânico, se vê confrontado o tempo todo pela necessidade de se comunicar com os brancos que se comportam como crianças teimosas, né? Então, nesse sentido, eu consegui me colocar, foi um exercício duro, né? Mas de me colocar no lugar dos negacionistas bolsonaristas, os que negam a realidade da pandemia, que negam também, se não a realidade da pandemia, a letalidade ou então a ausência de tratamento, e me identifiquei nesse sentido, né, do tom do Davi Copenau, de o tempo todo tentar fazer com que os brancos recobrem a consciência, né? Em algumas passagens ele utiliza o termo recobrar a consciência, despertar para a realidade, desobstruir o pensamento, né, para perceber, né, o que está explícito, né, que é esse comportamento leva ou tende a levar a uma catástrofe que afetará todos os seres humanos sem exceção. Então, nesse sentido que eu tenho também pensado essa pandemia como uma versão xamânica do eu avisei, né? Eu diria também que um terceiro caminho aí de aproximação que essa releitura da Queda do Céu tem me proporcionado, que talvez seja esse o caminho mais explícito e eu acho que mais compartilhado, que é experimentar essa crítica à concepção de humanidade apartada da natureza. É algo que eu venho sentindo a cada notícia que eu leio sobre peixes e águas-vivas que reapareceram nos canais de Veneza, ou rolezinho de pinguins numa cidade na África do Sul, ou o reaparecimento de um pássaro que já estava na lista de animais em extinção em algumas sacadas de grandes cidades. Quando eu leio isso, assim, eu realmente me sinto como aquela convidada que exagerou na bebida, ficou inconveniente, que quando foi embora os anfitriões deram graças a Deus e fizeram a festa, né? Então, nesse sentido de, talvez na perspectiva do Davi Copenau, de desobstruir o pensamento com relação a essa separação entre humanidade e natureza, né? De perceber um caminhar coletivo para um desafio, né, como conjunto, e ao mesmo tempo observar uma reação, né, de várias outras espécies animais ao nosso isolamento. E aí, nesse ponto, eu também me lembro do Ailton Krenak falando sobre o que ele considera estratégias para recuperar ou reavivar o Rio Doce. Fala, nenhum engenheiro me leva a sério, porque quando eles me perguntavam, eu dizia que a única forma de o Rio Doce se restabelecer, né, ressuscitar, é mantê-lo isolado dos brancos, das indústrias, das fábricas, das hidrelétricas, né, das mineradoras. Então, isolando, né, isolando os predadores. Né? Como quando ele plantava essa questão, ou devolvia em forma de resposta à pergunta dos engenheiros que consultavam, né? Eles diziam, mas isso é impossível porque a economia, o mundo, né, não pode parar. E aí, então, eu também tenho pensado
o isolamento nesse sentido muito plural do que significa isolar os seres humanos como forma de cura, né? Então, se atualmente o isolamento social é a única comprovação, a única estratégia comprovada de administração, vamos dizer assim, né, dessa pandemia, também me parece que esse isolamento está comprovando que é também a cura para outras questões ou outros problemas, né, que são gerados pela ação humana de caráter predatório. E aí eu acho que esse movimento dos animais assim uma vingança muito explícita, né, com relação ao modo como essa ação predatória humana da natureza compromete o bem-estar, né, em geral das espécies animais. E por fim, um outro elemento que até agora, né, talvez surjam outros nos próximos dias, mas até agora, um outro elemento que me chamou a atenção também, revisitando o texto do Davi Kopenawa, o tema ou a relação com os velhos, ou os idosos, ou como ele chama, né, os maiores. E um dos problemas, ou o risco, né, de uma nova queda do céu na interpretação metafísica dos Yanomami, se refere à extinção dos xamãs. Né? Os xamãs são aqueles que seguram a casca do céu. Né? Então, exterminar os xamãs, os velhos, significaria, né, o fim certo e irreversível, né, do nosso mundo. E aí eu fiquei pensando o que isso significa, o quanto isso não deve gerar uma aflição extra, né, para pessoas como Davi Kopenawa, o Ailton Krenak, teve um dos textos que ele compartilhou recentemente nesse contexto de pandemia, foi dizendo que, olha, talvez seja tarde demais para a gente tentar fazer qualquer coisa para reverter, né, esse quadro. Talvez nós já não dê mais para adiar, né, o fim do mundo. E aí eu fiquei pensando, tenho pensado muito nisso, né, no modo como o discurso político, as estratégias médicas, as escolhas que são feitas, como relegam mesmo a velhice, né, os idosos, para esse lugar do descartável. E como nessa metafísica Yanomami, na realidade, nós estamos literalmente nas mãos dos velhos. Né? Então, são essas questões que eu tenho pensado recentemente sobre o significado, sabe, do isolamento, o significado da epidemia, da pandemia, o significado literal de ter na mercadoria, né, enxergar nos objetos o próprio transmissor ou não o hospedeiro, né, porque aí é a gente que se coloca nesse lugar, mas como potencial transmissor ou portador, né, da doença, da morte, ou como o Davi Kopenawa se refere, a fumaça da epidemia, a fumaça da tosse, né, que invade os pulmões, que seca o sangue. São várias metáforas que, inclusive, se referem a alguns sintomas e alguns desdobramentos da evolução da Covid-19, né, no organismo. Então, para mim tem sido, ao mesmo tempo, impactante e revelador em dois aspectos. Né? E aí, tentando uma conclusão prévia, revelador no sentido da aproximação literal da experiência Yanomami, né? Mas também revelador no sentido de uma compreensão dessa metafísica que eu não pude ter antes de experienciar esses primeiros momentos de isolamento em contexto de pandemia. Bom, a gente vai voltar ao Kopenawa, tá? Vamos voltar a toda essa discussão que você trouxe entre sociedade, natureza, ou entre humano e não humanos.
Eu acho que o Matheus também, para das reflexões dele, toca muito nesse ponto, não é? Mas antes disso, e também para trazer o Matheus para a nossa conversa, eu achei muito interessante você mencionar essa relação com o objeto, com a mercadoria na volta do supermercado, porque quando eu fiz essa pergunta, também encerrando o nosso primeiro diálogo, a nossa convidada, a Luciana Balestrin, ela falou justamente isso, né, disso de voltar para casa, lavar a sacola de compras, né, são questões assim que por mais que quer dizer, não são bem banais assim, mas é de uma é algo que com o que nós não estamos acostumados e que acabam se tornando cotidianamente sempre aquilo lá e acaba gerando essa ansiedade, né? Eu tenho que lavar essas coisas. Acho que você mencionou um pouco essa ansiedade da produtividade, né? Eu brinquei recentemente que agora que a gente tem um tempo, eu vou pegar aquele livro de 1.200 páginas, aquele romance que estava lá para ler, peguei, abri, li uma página, botei de novo na prateleira, né? Porque não estava dando conta de ler tudo aquilo lá. E acho que isso, então, uma experiência comum de muita gente, né? Eu me identifico muito com isso que você mencionou. Mas, Matheus, então também aproveitando a tua atuação intelectual, que diria também é muito marcada por esses movimentos, por esses deslocamentos, por uma amplitude de interesses, uma certa inquietude, eu diria até te conhecendo mais ou menos, um saracotear por diversos objetos, né, variados campos de atuação. Então, de uma certa maneira, eu acho que vocês dois representam uma forma de atuar historiograficamente que é dessa curiosidade múltipla e variada, né? E sobretudo no teu caso, Matheus, também com esse contato sempre com outras pessoas, que se manifesta um pouco na tua prática, que está se tornando constante, de escritos de coautoria também, né? Isso acho que é uma marca sua, né? Então, para te trazer para a conversa e, de novo, te agradecer pela tua disponibilidade, o que a experiência do confinamento, da quarentena está te trazendo em termos de reflexão, de pensamento e também de prática historiográfica? Bom, boa noite. Eu queria dizer que é uma honra, né, mais uma vez, estar participando de uma atividade do Lupa. Ontem à noite, enquanto eu ia dormir, me veio uma ideia, né, assim que a gente aqui da UFOP, do NEM, tem essa coisa de cidade irmã, né? A gente é como se fôssemos laboratórios irmãos, né? Me veio também assim, fiquei pensando que aquela frase do Cazuza, né? Que os nossos destinos foram traçados na maternidade. Não foi bem uma escolha, nunca tive a URGS como uma referência assim na minha formação, e de repente o destino me trouxe tantos amigos aí, né? Tantas pessoas que eu gosto muito. E é uma honra também assim poder ter a oportunidade de conversar e escutar a Carol, porque eu tinha escutado uma fala dela em 2016 ou 2008, não, por Minas, eu já até falei isso para ela, e é aquela coisa assim que eu achei muito diferente, assim, Eduardo Vieira de Castro, tempo indígena, etnografia, eu sempre quis saber quem era aquela pessoa que eu havia escutado e tinha me tocado assim tão profundamente. Acho um pouco uma pena eu falar depois dela num certo aspecto, porque a última vez que eu estive no Lupa, eu estava num momento muito ainda positivo. Tinha acabado de escrever aquele texto com o Thiago sobre historiografias periféricas e o Pedro, e eu não estou no meu melhor momento. Então, nós vamos ficar aqui, mas está me alimentando positivamente. Já me alimentou bastante escutá-lo, e vai ser bom que o público vai poder pôr essa coisa toda no liquidificador e lidar com isso. Então, Fernando, eu queria agradecer não só a você, mas todo mundo que está ligado diretamente ao Lupa e o Departamento de História da URGS, que realmente assim tem um apreço enorme. Eu vou tentar ser mais pessoal, um pouco a Carol. Eu vou começar com uma pequena história, né? Eu tenho um WhatsApp com o Valdeir, um grupo que a gente chamou de Atualizo, desde 2015. E ali a gente conversa, porque eu tenho essa característica, uma pessoa muito gregária, quase todo dia
a gente faz análise de conjuntura, análise de texto, a gente tem características muito diferentes, ele gosta de acordar cedo, eu durmo tarde, enfim, ele não gosta de aula, eu gosto, enfim, mas a gente se comunica ali, é uma forma de se comunicar, e isso tem, essa história que eu estou contando, tem um pouco a ver com como eu lidei com a pandemia, esse diário, esse grupo do WhatsApp, que foi até onde nasceu um pouco a nossa ideia do atualismo e tal. Então, sempre o WhatsApp, mesmo a gente morando perto, a gente tem essa mediação aí. Isso tem um pouco a ver com o final dessa primeira história, que eu vou então, contar do ponto de vista mais pessoal. Eu estava num momento de afastamento de 8 meses do Brasil, onde eu, inclusive, passei pela África do Sul, depois eu quero, não agora, mas voltar a falar um pouco sobre isso. Mas, então, eu aproveitei um pouco esse momento, desse afastamento, e como eu gosto e trabalho muito dentro da dinâmica da universidade, eu sou uma pessoa muito ativa, eu aproveito esses momentos de afastamento para ler, para relaxar, para ter uma vida mais slow. Então, eu vinha desse momento slow, assim, bastante tranquilo, do ponto de vista dos afazeres da universidade e tal. Mas, nas minhas últimas paradas, minha base era a Universidade de Bolonha, na Itália, e no meu retorno, então, eu já estava vivendo um pouco uma outra situação, né, da pandemia, e minha filha ganhou uma bolsa que está estudando na Itália. Ela está lá, eu falo até com ela que é a quarentena mais cara do planeta. Então, ela está lá, isso me gera muita angústia, preocupação. Isso gera, inclusive, uma ambiguidade, né? Porque a gente aqui está discutindo que a gente não tem condição de fazer aulas em EAD, mas, graças a Deus, ela tem aulas lá, porque imagina ela sozinha dentro de casa. Então, assim, a universidade lá está proporcionando isso. Claro que eles têm uma outra infraestrutura, mas isso mostra um pouco, estou tentando revelar aqui essas contradições mais íntimas, né? E aí, é assim que eu voltei, aí a nosso lado, né? Assim, por um lado eu estava preocupado, mesmo estando vivendo nesse mundo, mas estava um pouco achando que existia talvez um exagero, minimizando a pandemia. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas assim que eu cheguei, então, ninguém da minha família queria me ver, eu tive que vir direto para Ouro Preto e tal. Passado alguns dias que eu cheguei, tive notícia que algumas pessoas que eu não encontrei na volta estavam diagnosticadas com a Covid. E aí, passou mais alguns dias, eu tive uma febre terrível, fadiga, tosse, todo um quadro clínico de Covid. Liguei para a prefeitura aqui de Ouro Preto. Eu acho que porque é um pouco cruel isso, né? Porque como não tem muito teste, eles mandaram uma médica e uma enfermeira para me avaliar se eu deveria fazer o teste. E depois ainda vem uma outra pessoa para... Então, ou seja, até a vida humana, como tem pouco teste, está mais, digamos assim, pelo poder público, né? Digamos assim, sobretudo esses que, usando essa metáfora da guerra, que é péssimo, na linha de frente, estão sendo um pouco abandonadas, eu achei. Você não precisava ir uma enfermeira, uma médica, depois uma outra enfermeira, um motorista, mas, enfim, pelo menos foram à minha casa, e aí é muito angustiante esse negócio de você não poder ir no hospital. E aí eu fiz o exame, o resultado ficou pronto só depois de 19 dias. Então, antes do resultado ficar pronto, eu, vi minha avó pela greta. Primeiro porque dizem, né, que os homens são mais fracos, pelo menos eu sou esse típico estereótipo. Eu, não consegui fazer nada da vida, e eu estava chegando aqui cheio de ânimo, e muitas pessoas, Fernando, inclusive, ficou sabendo disso, a gente conversou, manifestou preocupação. E aí, nesses 10 dias, meu pai, ele queria me ver de todo jeito, e ele tem problema cardíaco, mas ele é raizeiro, é homeopata, terapeuta holístico e tal. E aí ele insistiu, a Verônica teve que sair daqui, porque ele tinha 200 chá para me mandar, um kit enorme de suplementos e receitas 1000. Então, eu fiquei um pouco fazendo inalação, foi uma coisa muito louca, espirrando, não conseguindo dormir. Então, foi um momento assim, meio até um pouco emocionante,
Mas, assim, o resultado deu negativo. A minha médica depois, e mesmo a médica do posto, acha que provavelmente foi um falso negativo, porque pelos sintomas, tanto é que o exame tão escasso foi, digamos assim, utilizado em mim. Depois, por desencargo de consciência, porque meu pai queria muito me encontrar, acho que ele temeu muito que eu morresse, eu fiz um outro pago, sorológico, que também deu negativo. Então, ou os 2 exames deram negativo, ou, como diz um amigo meu, eu tive Covid psicológica. Mas, de todo modo, fiquei com essa marca, assim, de ter vivido uma coisa, se for uma gripe também, foi a mais forte da minha vida. Mas aí para agora em mim toda essa dúvida, será que eu tive, não tive? Será que eu não sou daqueles imunizados? Será que eu vou fazer um outro teste um dia? Então, isso tudo teve um efeito sobre mim. E aí, o que aconteceu? Vivendo tudo isso, e eu cheguei à conclusão, depois que eu comecei a melhorar um pouco, que a melhor coisa que eu podia fazer era pegar o meu diário lá, o meu grupo do WhatsApp com o Valdeir, e começar a escrever um pouco sobre a Covid. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque tem a ver um pouco com uma postura intelectual minha há algum tempo. Depois a gente vai conversar um pouco com a Carol. Mas eu não queria ler o que os Zéguias, o Jit Butler, ou sei lá quem estavam falando, e nem ficar o tempo inteiro que eu tinha livre vendo notícias no jornal, sobretudo do Bolsonaro, falando da gripezinha e o escambau. Então, aí eu resolvi, eu conversei com o Valdeir, da gente pensar um pouco esse nosso grupo do WhatsApp e tentar fazer um diário retrospectivo do que tinha sido essa história da Covid, e, sobretudo, porque a gente estava acabando de lançar um livro sobre o Bolsonaro, que a gente organizou, eu estava com a impressão de que, sobretudo para a gente aqui no Brasil, mas na Europa também, a gente achou que a gente estava livre dessa, que isso ia ficar lá na Ásia. E eu vi uma certa similitude com o bolsonarismo, que era aquilo que a gente vinha penetrando na nossa vida e a gente não queria aceitar que podia acontecer. Então, quanta gente só foi aceitar, quer dizer, uma parte da esquerda não aceitou até hoje, mas quanta gente foi perceber que o Bolsonaro ia ganhar do jeito que ganhou, só depois saiu o resultado do primeiro turno. Então, um pouco essas coisas foram se cruzando, né, para mim. E aí eu resolvi, conversando um pouco com o Valdeir, que a gente deveria publicar isso no espaço público. Eu não gosto dessa coisa de live, de pessoalmente. Por mim, eu não estaria aqui, né? Mas, assim, eu não tenho Facebook e tal. Eu gosto um pouco da minha privacidade, não me expor. Mas eu acho que aquela ilusão que a gente viveu um pouco na era Lula, que a gente podia fazer o nosso artigo e ir para casa, esquecer que o mundo existe, que o ensino de história existe, que o professor de educação básica, esse mundo acabou, na minha opinião. E a gente tem que fazer uma autocrítica que a gente achou, porque tem uma dimensão, e eu acho que as duas coisas vão se cruzando, a gente achou que a democracia estava consolidada porque uma certa ideia de progresso está muito impregnada dentro da gente. Assim como a pandemia não ia chegar aqui, porque somos evoluídos, porque estamos num certo estágio civilizacional, mas não tem nada disso. Então, assim, aí eu acho que essa coisa de encarar o debate público, a gente está publicando lá nos Jornalistas Livres, a gente está com uma ideia de fazer um livro a partir dessa coisa do diário, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E aí, como eu estava muito... Então, assim, essa coisa da alienação do nosso tempo, tem um pouco isso de encarar novas mídias, da gente enfrentar o desafio de conversar com a sociedade, etc. Então, estou bem animado com esse projeto. Eu estava bem no estilo slow, então estou num momento, digamos assim, super produtivo e super animado em lidar com isso que me afetou e que está nos afetando. Dizem que tem basicamente 2 modelos nessa pandemia, né? O modelo Paula Lavigne e o modelo Caetano Veloso. Não sei se vocês já viram, assim, o Caetano Veloso está desanimado, não consegue fazer nada, e ela quer orca. Como é que é? Comendo paçoca, né? Tem uns vídeos dele comendo paçoca. Então, eu estou bem no meu momento Paula Lavigne, assim, estou animado, estou feliz, né, de ver a minha avó pela Greta, eu estou querendo fazer coisas. Então,
tem sido legal, mas é mil problemas, né? Assim, minha casa estava aqui cheia de mofo, tem que lidar com problemas da vida prática, está retomando. A universidade continua demandando bastante, né? Negócio de reunião de linha, orientação, porque muitas coisas não pararam. Então, as lives que a gente precisa se preparar para elas, pelo menos essa é a minha segunda. E, para ser muito sincero, então, assim, tem sido legal o lance de escrever, de não ficar lendo. Primeiro, que eu acho que é uma postura anticolonial ou até decolonial, no sentido de produzir uma reflexão própria. E tem sido legal também escrever nesse sentido nosso da questão do atualismo, que os eventos vão se agitando a tal ponto, sobretudo essa coisa do diário, ainda que eu não tenha feito todo dia agora, estou fazendo todo dia, tem hora que cansa também. Acho que ninguém escreve diário todo dia. Mas essa coisa dessa parada reflexiva, para não ser levado pelas atualizações, tem sido muito importante. E, para ser muito sincero, que eu estou com mais saudade nesse momento, além dos meus amigos que eu quero encontrar, a sauna que eu vou toda semana, eu quero voltar da aula, na sala de aula. Encontrar meus alunos de carne e osso. Então, um pouco é isso assim que eu teria a dizer a partir de como, né, assim, o que eu estou fabricando, o que eu estou vivendo. Eu estou me readaptando, vamos dizer, a essa situação nova, tendo vivido algo bastante estranho, para dizer assim, durante esse momento. Me senti, mesmo que tenha sido Covid psicológica, ela não deixa de ser alguma coisa que me afetou profundamente. Sim, bom, ficamos muito felizes que não tinha sido, que não tenha desencadeado nada de mais grave, né? Que a gente tem acompanhado e ouvindo os relatos dos efeitos de quem realmente ficou internado em estado grave, é algo muito assustador, né? E a maneira como lidar com isso, a gente vê os casos, por exemplo, no Equador, essa relação, você vai para o hospital, não tem contato com mais ninguém, os médicos, enfermeiros todos aparamentados, né? Você não tem um contato ali com o olhar da pessoa, é algo muito assustador, né? Então, fico bem feliz que você esteja bem, Matheus. E só um pequeno ponto aqui, que você mencionou esse livro que vocês organizaram agora, você, o Valdeir e a Bruna, a gente mencionou ele no nosso último diálogo, na conversa com a Sônia Menezes e com o Sérgio da Mata, né? É o livro do fato ao fake, desatualizando Bolsonaro, né? E acho que na tua Obrigado por lembrar, só um instante, esqueci de falar da Bruna, me desculpa, foi boa lembrança. E acho que no final da sua fala você tocou num ponto que eu acho que já tinha mais ou menos me organizado para tratar disso, porque eu acho que um dos temas que atravessa os interesses de pesquisa, de reflexão de vocês e a própria atuação que diz respeito não apenas à teoria da história, mas uma tentativa também de explorar digamos assim, uma reflexão teórica por outras epistemologias, então, cosmologias indígenas, como no caso da Carol, no teu caso, Matheus, historiografias periféricas, pensando novas categorias. Eu acho que isso que eu considero extremamente válido, né, na produção de vocês, extremamente salutar, que é uma forma de contribuir com os nossos debates aqui no Brasil, a partir de uma demanda por originalidade teórica, no sentido de talvez um cuidado de desenvolver categorias teóricas próprias, como é o caso do atualismo, né? E você mencionou um pouco isso, ou uma forma de abordagem que de fato ela é um diálogo disciplinar, como é no caso da Carol, ou seja, ela não está apenas absorvendo conceitos antropológicos, mas está fazendo uma pesquisa de fato etnográfica e a partir dessa pesquisa incorporando na reflexão sobre a teoria da história uma série de consequências, né, de efeitos. Para quem leu o livro ou a tese dela, eu tinha primeiro conhecido a tese e depois fiquei muito feliz que o livro foi lançado no passado, pode acompanhar isso. Então, tentando puxar um pouco também a conversa para questões mais... E depois voltando para essas formas de intervenção no presente, como o Matheus mencionou, essas questões que a Carol também abordou.
mas só fazendo talvez uma pausa teórica aqui, perguntaria para vocês, para manter um pouco essa conversa, como é que vocês têm acompanhado a reflexão teórica sobre história no Brasil, como é que vocês têm percebido os caminhos dela. Recentemente eu participei de uma banca com a Carol, em que ela trouxe várias questões, né? Então, toda essa perspectiva de formular conceitos próprios aqui, de descolonizar o nosso pensamento, descolonizar a nossa prática, né? Como é que vocês se percebem nesse campo, nessa área da teoria da história da historiografia no Brasil, que é uma área, penso eu, que se consolidou, já acho que não há dúvidas disso, embora sofra alguns ataques aqui e acolá ainda, mas que agora, nesse momento, talvez pós-consolidação, ela vem passando por uma série de tensionamentos críticos que acho que são muito bem-vindos, né? Reflexões que trazem uma dimensão dos variados feminismos, né? Como a gente tem visto a produção de vários e várias colegas nesse sentido, perspectivas decoloniais, pós-coloniais, posições que ressaltam um pouco a necessidade da gente sair do que... Eu não me lembro se eu ouvi isso em algum lugar, quem que falou, mas de um sudestocentrismo, né? Da nossa produção sempre ficar muito concentrada na região sudeste, e aí muitos colegas do norte e do nordeste organizando grupos de trabalho, vêm tendo uma atuação extremamente positiva nesse sentido. Então, como é que vocês estão percebendo isso? Como é que vocês vêm notando esses espaços do nosso campo, né? E eu pediria só para vocês, se pudesse ser um pouquinho mais conciso, para a gente poder trazer outras questões e alimentar um pouco mais os debates, tá? Carol, não sei, Matheus, quem gostaria de começar? Vamos manter a Fernanda. Pronto. Bom, realmente, Fernando, na banca que a gente participou juntos, eu acabei compartilhando algumas coisas que eu vou, para você, vou soar repetitiva aí, né? Que é, em parte, aquilo que eu apresentei de como eu leio o campo da teoria, né? Que é como pensando um pouco também a partir da minha trajetória. Quando terminei a graduação, fui fazer o mestrado, doutorado, a experiência do campo era de consolidação. Eu entrei no doutorado no mesmo ano da criação da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Então, a minha memória, a memória que eu tenho, né, da memória disciplinar do campo, é essa de um período de esforço por consolidação do campo como área de especialistas, o que levou assim a um boom, né, de publicações. À época também o período era extremamente favorável em termos de financiamento, né? Então a gente teve uma oferta muito grande de material com esse propósito, né, de reverter para material para ensino nas universidades, dos cursos de teoria. Então a gente viveu esse período de consolidação e eu vejo que de uns tempos para cá, e aí eu imagino, eu penso como, especialmente nos últimos 5 anos, né, que a gente vem acompanhando talvez uma nova fase, né, de crítica, de crise ou de eclosão de tendências um pouco dissidentes dessa abordagem ou dessa bibliografia ou dessa agenda de pesquisa mais canônica, que eu me lembro, associo sempre à expressão do teoria mesmo, né, como representativa de uma agenda de pesquisa muito alinhada ao debate euro-americano, vamos dizer assim, né? Então, por um lado, eu vejo isso, vejo com muito bons olhos a emergência de tendências críticas, que eu penso no sentido mais abrangente como anticoloniais, né, em diálogo com as tendências decoloniais de identidade mais latino-americana, ou diálogo com tendências pós-coloniais, né, de marca mais caribenha, ou indiana, ou africana, enfim. Então,
vejo isso com bons olhos, ao mesmo tempo também que me preocupa um pouco o risco do esvaziamento, né, da categoria, do verbo, do chamado, né, descolonizar. Eu vejo com preocupação, porque é o modo também como eu vejo, como eu tenho acompanhado, como as discussões se desenrolam nas mídias sociais. Tenho percebido muito uma tendência eu tenho pensado como uma desidratação de conceitos, de categorias e de debates potentes e complexos, né? A exemplo do que acontece com certas categorias ou conceitos como lugar de fala, né? Eu acho que agora o mais recente, o conceito que está em fase de desidratação é o conceito de necropolítica, sendo utilizado como sinônimo de política de morte, quando na realidade está se referindo a um quadro bem mais complexo, né, que pensa um entrecruzamento aí com estado de exceção, com genocídio, enfim, né, com a ideia de soberania do Estado. Então, é um debate complexo que acaba se desidratando. O lugar de fala, então, nem se fala, que por fim chegou nessa cena patética do cancelamento, né, das pessoas nas redes, e uma lógica que me preocupa, porque a política, ou o discurso do cancelamento, que é uma forma de censura, vem sendo mobilizado por todos os campos, né? Da mesma forma que tem o cancelamento da pessoa que se fantasiou de indígena no carnaval, tem também na extrema-direita a ideia do cancelamento do CPF, né? Que é uma alusão àquela máxima do bandido bom é bandido morto. Então, como que esses debates e esses conceitos tendem a ser desidratados e manipulados, né, para lugares muito distintos do lugar de onde foram pensados, né, ou elaborados. Então, essa é uma questão que também tem me preocupado. E, por fim, para concluir aí, tentando ser mais concisa, tem também me preocupado o problema da tribunalização da história. E aí eu não tenho, assim, é algo sobre o qual eu ainda estou tentando entender um pouco, como que a tribunalização da política, né, funciona ou se desdobra numa tribunalização da história, mas que eu acho que a gente já tem sinais fortíssimos desde quando o golpe parlamentar no Brasil foi gestado. Eu estava consultando, nesse período aí, né, de quarentena, o material da Câmara e do Senado, da votação pelo impeachment, para perceber ali os usos da palavra história, né? Um pouco nessa perspectiva da abordagem moralista, né, da história. A história como uma entidade que, por si só, promove a justiça, né? Promove a justiça não, né? Está no lugar da justiça, no sentido de julgar, condenar ou absolver. E aí são vários usos nesse sentido, né? E desde a história fará justiça, você entrará para a história como... não, a expressão entrar pela história pela porta da frente, pela porta dos fundos, vai entrar para o lixo da história, está do lado certo, do lado errado da história. Eu me lembro que, inclusive, um dos vídeos que foi compartilhado no contexto do Movimento Historiadores pela Democracia, na emergência, dizia isso, né? Presidenta Dilma, a história fará justiça ao seu governo, né? É uma frase que partiu, né, de uma colega, uma historiadora. Então, isso também é algo que vem me preocupando um pouco, mas eu não consigo ainda mensurar de que modo isso afeta, se afeta, de que modo afetaria, né, o nosso campo. Sim, esse é um tema que eu sempre converso muito com meus alunos. Eu me dedico muito na disciplina de introdução à história, que é o primeiro semestre, e essa ideia de uma história como uma entidade desprovida de agentes, né? Então, a história vai me absolver ou a história vai me condenar, e isso é muito problemático. Mas daí, puxando um pouco também, tentando articular essas questões com algo que o Matheus estava sinalizando, dessa politização do campo, não é? E como, Matheus, também, a partir da tua atuação
A Carol falou muito de conceitos desidratados, né? Eu acho que vocês também, você, o Valdeir, vem tentando instrumentalizar, sem nenhum sentido utilitarista, mas usar um conceito como é o do atualismo para intervir no debate público. Né? E acho que isso é extremamente positivo no sentido da politização do campo, ou seja, a teoria da história não é uma reflexão puramente esotérica, ela tem um efeito importante, ela funciona de uma determinada maneira no nosso tecido social. Né? Então, eu puxaria um pouco, tentando amarrar essas questões que a Carol nos trouxe, também te colocando a mesma questão, como é que você tem visto o campo, como é que você tem se percebido no campo, e também se você pudesse falar mais um pouquinho sobre a tua atuação agora nessa escrita do diário, dessas formas de atuação mais constante em suporte, digamos assim, de mais amplo alcance. Né? Não é o artigo acadêmico, nem apenas o livro, mas é dos jornalistas livres ali que tem um alcance bastante considerável. A pergunta exige muito tempo, vou tentar ser breve. Tem muitas coisas para falar, mas assim... primeiro, eu acho que o nosso campo hoje, do ponto de vista político progressista, por mais que internamente ele tenha muitos problemas, igual eu acho que a gente tem que fazer a crítica do PT em alguns espaços que não são todos, mas eu vejo assim, o nosso campo hoje ele é um campo bastante progressista do ponto de vista político. Né? Eu tenho percebido a partir de diversas pessoas. Isso eu vejo de uma forma bastante positiva, porque a área de teoria, durante um certo tempo, era uma área bastante conservadora. Mas isso é só uma introdução, assim. Eu acho que é importante a gente se autoelogiar se as coisas estão indo bem, não é bem uma autocelebração, mas eu vejo que tem muitos problemas, mas a atuação política no espaço público, cada um a seu modo, e cada uma também tem sido importante. Bom, eu acho que por exemplo, tem muitas coisas a dizer, né? Sobre essa questão mesmo do meu trabalho que eu voltei sobre o atualismo. Inclusive, a gente tem a mesma preocupação, né? Ver como é uma preocupação comum. Tanto é que a gente tem uma parte lá do livro que a gente analisa o discurso da evocação da palavra história no discurso da Dilma de defesa no Senado. A primeira coisa é assim, a gente parte, na verdade, de uma intuição teórica, que é uma forma como a tradução do Heidegger no Brasil pensa a palavra atualização, mas de uma descoberta empírica, que tem a ver com a palavra atualização, uma palavra recente que emerge com a digitalização da realidade, com a cultura do computador, sobretudo nos anos 60 e 70. Ora, o que essa palavra diz do nosso mundo, o que ela produz? De algum modo, mais do que definir o conceito, é isso que a gente está tentando pensar. Ou seja, o que essa palavra revela sobre o nosso tempo? Existem palavras do seu tempo, o iluminismo é uma delas, que era uma palavra usada no uso corrente no século XVIII. Então, um pouco a nossa tentativa de pensar um pouco também essa palavra, que nem é repetição, nem é pura novidade, e ela tem sido útil para a gente, nessas intervenções. Hoje mesmo a gente ficou aliviado, porque o tempo do jornalismo é outro, que o Moro não saiu do governo, porque senão a gente ia ter que mudar a nossa coluna da semana que vem, já que a gente está um pouco tentando intervir na conjuntura. Mas é um pouco ambíguo, e eu posso dizer assim, não sei se a Carol tem a mesma percepção, já que acho que ela ainda está na história da historiografia. Uma das coisas que me deixa muito triste, como quando eu fui editor da revista, é que muita gente manda um texto para a revista brasileiro sem dialogar com nenhum autor nacional. Não significa que você não... Mas quem vai ler, quem vai te ler somos nós. Então, há ainda uma dimensão muito colonial do campo. Não estou falando que é todo mundo. Isso tem a ver com a forma como nós orientamos, com a forma como os nossos orientandos lidam com a gente, como nós lidamos com eles. Mas essa lógica colonial, eu acho, de que só quem está na Europa, ou só o grande autor pode dizer alguma coisa, ela é muito recorrente. Então, enquanto produtor, digamos assim, de uma teoria ou de uma tentativa de teorização, a gente vive essa ambiguidade. Por outro, alguns colegas dão retorno, outros ignoram o que a gente faz, a gente fica triste.
mas sempre há um retorno positivo. Então, eu acho que a gente não está naquele nível que o Costa Lima dizia, ninguém lê, ninguém discute, não é isso. Mas eu acho que, por mais que o campo tenha uma dimensão política positiva hoje, eu acho, uma lógica colonial, ou seja, só um pouco que a Carol fala do lugar epistêmico da teoria da história, né? Ou seja, os centros produzem as teorias e nós aqui desenvolvemos, aplicamos, etc. Essa é uma lógica que a gente sente na pele, eu acho, em certa medida. Mas, enfim, do ponto de vista político, uma das coisas que esse trabalho, e também o trabalho que a gente fez com o Thiago, tem mostrado, é de que a gente tem que repensar o ensino como um todo. E por que a sociedade, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, por que a sociedade não sabe lidar com o fenômeno da fake news? Sendo que a sociedade passou pela escola, foi escolarizada. Eu acho que a gente, o nosso campo, pode lidar com essa fusão, talvez que a gente acha, né, que o atualismo promove, entre o valor de verdade e o valor de novidade, nesse fluxo contínuo de informação. Então, ou seja, lidar com esse fenômeno é um dever cívico acho que do nosso campo. A gente pode ajudar a pensar melhor o conceito de verdade. Acho que nesse momento da pandemia, a gente não pode deixar a crítica à ciência, porque a gente até ontem, uma parte da área, achava que a história era arte. Eu ainda até acho que há uma dimensão. Então, e não vejo isso de um ponto de vista negativo, mas a gente não pode autocelebrar a ciência, a sua relação com a indústria farmacêutica, etc. E a direita está monopolizando essa crítica. Fazer a crítica à ciência, mostrar como é que o conhecimento científico se constrói por meio da controvérsia, diversos pontos de vista, com respeito ao pluralismo, também é o dever de um pouco do campo progressista. Então, do ponto de vista, só para terminar, o que me fez um pouco mudar, eu acho, uma forma de lidar com tudo isso, foram duas coisas que aconteceram na minha vida. Comecei a receber alunos que não estavam nem aí para aquela bibliografia que eu usava. Mas, professor, cadê as mulheres de sua bibliografia? Onde é que estão os negros aqui? Então, essa mudança provocada pela política de cotas na universidade foi fundamental para mim. E uma outra coisa que tem a ver um pouco com a minha vida pessoal, comecei a ter uma relação com uma pessoa que lida com os mundos indígenas há muito tempo, que tem uma perspectiva política e com outros mundos, outras formas de existência. É por isso que eu fui à África do Sul, etc., agora, recentemente. Isso também mudou minha forma de lidar com uma série de conhecimentos e teorias estabelecidas. Eu acho que o que falta, só para terminar, né, não só ao campo teórico e ao campo progressista, hoje, na minha opinião, é um projeto de futuro mais claro. Porque eu acho, por exemplo, não é claro, mas o bolsonarismo, a direita contemporânea, tem um projeto de futuro. E assim, eu estou muito angustiado, porque o que esse capitalismo de vigilância, de algum modo, construiu, sobretudo após 2008, é uma separação praticamente total entre capitalismo e democracia liberal. Quando eu estava achando que a gente ia aprofundar a democracia, o respeito ao pluralismo, o respeito aos povos originários, às mulheres, aos negros, a gente teve uma reversão desse tamanho e uma separação que pode se aprofundar. Então, eu acho que tem que tentar responder essa urgência, porque, de fato, a gente está vivendo um momento da história, não só a pandemia, a conjuntura política mundial, que é bastante perigoso. Então, é difícil, não dá para se calar nesse momento e se curvar, vamos dizer, ao estabelecido. Eu acho que você traz esse ponto da fake news e, enfim, quem se identifica como sendo da esquerda sempre acaba fazendo um meia-culpa, a gente não sabe lidar com isso, mas eu acho que também essa meia-culpa tem que ser feita, mas tem um outro ponto que quer dizer, a mentira é útil, né? A mentira, as pessoas sabem que é mentira, né? Semana passada a gente estava conversando, a Sônia Menezes trouxe um exemplo lá que ela falou, não, eu sei que é mentira, mas isso eu escolhi acreditar nisso, né? Então há uma crença na mentira, né? E eu comentava com ela que esses dias eu recebi um e-mail de um aluno que estava me criticando por um texto que eu escrevi no jornal, que era uma crítica também a Brasil Paralelo,
E ele termina falando que, olha, se a esquerda pode mentir, por que a direita também não pode, né? Então, quer dizer, a utilidade da mentira é que tem se colocado como um desafio, porque, enfim, a gente vai entrar nesse jogo também, vai ficar produzindo fake news para desconstruir uma posição adversária, digamos assim, é muito complicado, né? Mas, enfim, eu queria puxar um outro ponto para a gente conversar e também amarrando com algumas questões que a Carol trouxe no começo, logo na primeira intervenção dela. Eu acho que uma das realidades que a pandemia nos traz e que ecoa em vários debates contemporâneos, em alguns apelos, digamos assim, e que tocam no tema do chamado antropoceno, né? Ou seja, dos efeitos da presença humana no planeta, é essa necessidade urgente, e talvez já passou do tempo, de repensar a relação entre natureza e sociedade, ou repensar as relações entre humanos e não humanos, né? Formas de convívio não apenas entre nós, mas no ambiente onde nós nos encontramos, né? Em certa medida, eu acho que esse é um outro tema que atravessa boa parte das reflexões de vocês, novamente, seja por uma abordagem que privilegia cosmovisões ameríndias, seja por reflexões, como Matheus, acho que parte da reflexão sobre o atualismo discute a dimensão do pós-humano, não é? Ou seja, dessa outra forma de alteridade, digamos assim. E acho que não é nenhuma novidade que a ideia de uma existência humana já não procede, né? Acho que muita gente vem falando em termos de uma coexistência, né? Então, ou seja, nós estamos no ambiente, a nossa presença corpórea, ela está num ambiente específico que é limitado, mas é povoado por uma série de outros seres, por uma série de outras espécies, ou por outras formas de estar no mundo, como são as máquinas, né? Com seus fluxos virtuais de coisas, de informação e de relações, né? Então, Carol, eu queria aproveitar a tua presença, também toda a tua experiência e voltar um pouco à tua menção a esse livro que eu acho que é importantíssimo, né, do Davi Kopenawa, mas não só dele, também as tuas reflexões sobre sociedades amazônicas de uma forma mais geral, e te perguntar um pouco de que maneira essas epistemologias ou essas visões de mundo, se for o caso de chamá-las assim, nos fazem pensar, não apenas no campo da teoria da história, né, saindo um pouco dessa reflexão, mas na nossa atuação no mundo, né, de que maneira elas podem ser uma contribuição importante para ações políticas efetivas também, né? Há um tempo atrás eu li um texto do Lévi-Strauss em que ele inverteu aquela lógica de sociedades quentes e frias, né? Falando um pouco desse aquecimento das sociedades indígenas em função da politização dos interesses deles, né? Ou seja, de como que esses movimentos se tornam cada vez mais importantes. Então, te ouvir um pouco nesse sentido, né? Ou seja, nessa situação, eu não me lembro qual dos dois falou de uma situação de catástrofe, né? E aí voltando talvez um pouco à própria ideia do Ailton Krenak, né? Como adiar o fim do mundo, né? Que ideias é possível de absorver de uma forma mais urgente, né? Eu tenho pensado nisso, assim, como que tipo de agência, né, é possível identificar. É um pouco isso que eu estou buscando nessa releitura do livro do Davi Kopenawa. O que dessa concepção de essa metafísica Yanomami, essa concepção de história, de tempo, dentro dessa metafísica, ofereceria, digamos assim, né, de possibilidade de agência transformadora. E aí isso vale não só para a abordagem do Davi Kopenawa ou para as experiências dos povos indígenas amazônicos, mas é algo também que eu tenho observado muito na atuação de povos indígenas da região Nordeste nos processos de retomada de terra, que é uma agência que não tem espaço para dúvida nem hesitação, né? Que é algo que eu acho que tem asfixiado a gente nesse cenário político contemporâneo, que a gente fica o tempo todo assim, o que mais precisa acontecer para que, né, a gente saia quebrando a porra toda
para ver se reverte esse quadro, né? Que pasmaceira é essa, né? Ou até quando a gente vai ficar assinando abaixo-assinado, escrevendo nota de repúdio e acreditando nas instituições? São perguntas que, né, acho que inevitavelmente passa pela cabeça da gente e que é um desafio mesmo de pensar outras formas de agência. Nesses últimos dias, eu tenho pensado muito sobre o quanto a expectativa, inclusive, Fernando, foi depois de ler uma postagem sua no Facebook, que você fala sobre essa expectativa de catástrofe, né? Eu tenho pensado o quanto a expectativa da catástrofe, ou do aprofundamento da catástrofe já em curso, delimita, né, uma espera que gera, na minha percepção, que pode gerar uma paralisia, né, pelo medo, mas que também gera negacionismos, né? A negação é uma reação também à expectativa de catástrofe. E aí eu fico pensando de que modo a gente poderia, como pensar a agência, né, por outro caminho. E aí como eu estou aqui, né, mergulhando novamente na metafísica Yanomami, a ideia da queda do céu, a ideia não, né, essa história potencial que é a queda do céu, me parece que ela vai e volta no pensamento, né, do Davi Copenau como um risco iminente de repetição do passado, né, ou repetição de uma história que já é conhecida. Já aconteceu, há um risco iminente de uma repetição, mas isso não gera paralisia ou uma forma de aceitação. Pelo contrário, é por ter certeza, né, do desaparecimento que a nova queda do céu vai gerar, é nos empurrar para um submundo, né, um universo subterrâneo, é o fim, né, o fim do mundo. É por ter essa certeza, na minha leitura, né, que isso gera ou abre um espaço para uma agência tão potente quanto e é potente justamente porque ela não deixa espaço para nenhum tipo de dúvida ou de hesitação. Ou é ou não é. Ou a gente toma alguma iniciativa, ou a casca do céu vai ceder e vai se reproduzir o que aconteceu com os fantasmas dos nossos antepassados. Nós já conhecemos essa história. E aí, dialogando um pouco com o que o Matheus trouxe, né, sobre o quanto muitos de nós, eu me incluo nesse grupo, demorou para perceber, né, o quanto o bolsonarismo já estava capilarizado no Brasil, né, eu acho que, em parte, tem a ver com essa nossa ilusão, a gente alimentar uma ilusão historicista, né, uma ilusão de que o tempo só melhora, de que a gente só aprofunda os ganhos, que eles tendem a se estabilizar e se consolidar. Então, isso gera na gente também um comportamento um tanto passivo, né, de espera e de achar que as coisas vão se resolver de um modo ou de outro, quase que naturalmente. E gera também, eu acho que nesse contexto, né, um sentimento já numa situação limite, um sentimento de impotência, que é o que eu estava falando da paralisia. Né? A ansiedade, a paralisia, o pânico, é a incapacidade de intervir. Né? Então, a gente está falando aí de respostas que, na minha leitura, estão relacionadas a essa expectativa de catástrofe, que é uma forma contemporânea que a gente tem alimentado de futuro, né? Matheus falou aí que o bolsonarismo tem uma expectativa de futuro, né? E que a gente perdeu em alguma medida, perdeu essa capacidade, né, de oferecer uma possibilidade de futuro, juntando com a pandemia, é a expectativa da catástrofe como tendência que tende, né, uma tendência à paralisia pelo medo, pela asfixia e, consequentemente, também a possibilidade de resposta
a essa expectativa de catástrofe, pode ser uma resposta inconsciente também, né, pelo negacionismo, né, pela negação, né, da realidade da morte, a realidade da pandemia, a realidade do risco iminente, né, enfim. Então, respondendo agora de maneira, tentando sintetizar, o que eu vejo como possibilidade de agência, pensando a partir da metafísica yanomami que o Davi Copenaua traz, essa agência destemida, né, provocada ou estimulada pela certeza da catástrofe, não a expectativa dela, mas é porque ela já é conhecida, né? E o conhecido não quer dizer que isso vá se repetir da mesma forma, porque há uma abertura para contingência, a gente tem a possibilidade de intervir, e ninguém pode intervir melhor num cenário do que um cenário que já se conhece, né? Já tem uma experiência sedimentada, digamos assim, né? Então, não sei se respondi à pergunta que você levantou, Fernando, mas é nessa direção que eu tenho pensado, de que modo esse diálogo com outros sistemas de pensamento, outras metafísicas ou outras epistemologias podem também orientar, né, políticas de ação, vamos dizer assim, né? Então, formas de orientar uma agência transformadora. É um pouco nessa direção aí. Matheus, só antes de passar para você, eu queria estou tentando aqui pilotar várias telas ao mesmo tempo, mas só agradecer muito as pessoas que estão nos assistindo. Nosso querido amigo Rodrigo Turim colocou aqui uma intervenção, né, que ele está falando sobre a questão colonial, em que medida a gente não permanece colonial para além da citação ou não de autores estrangeiros, mas na forma mesmo da disciplina e suas especialidades e avaliações, herdadas da dimensão colonial. Não nos falta um projeto mais amplo e próprio de humanidades, e diria mesmo de universidade, para além de querer disputar narrativas no espaço público como historiadores, entre aspas, ele colocou historiadores, não corremos o risco de sair para apenas nos fechar internamente. Eu acho que, de uma certa maneira, vocês já abordaram isso quando a gente estava discutindo ali o campo, e também tem uma outra pergunta aqui que foi colocada pela Patrícia Nascimento. Ela diz, será que não seria o caso do campo progressista ocupar ainda os espaços digitais na produção de conteúdo em meios digitais, pensando a grande quantidade de conteúdo que a Brasil Paralelo e outros grupos de direita produzem, não seria o caso de disputar esse espaço? E é curioso porque essa pergunta vem ao e de encontro às questões que o Turim colocou anteriormente, mas amarrando, Matheus, e trazendo também de volta essa questão das relações entre humano e não humano, e aproveitando o gancho que a Patrícia nos trouxe, essa mesma linha de raciocínio você vem fazendo com o Valdey, então, nesses textos sobre o atualismo, essa relação com esse não humano que é o da máquina, da cibernética, né? Você vem se dedicando muito à reflexão sobre os espaços virtuais, e ao mesmo tempo agora nos textos que vocês têm publicado do diário da pandemia, inserindo isso dentro de uma sociedade de controle que é acelerada, sempre atualizada e reatualizada, né? Ou seja, em que medida também a noção de atualismo nos ajuda a pensar isso, tal como eu perguntei um pouco para a Carol, né, como é que essas outras epistemologias nos auxiliam nesse sentido, e te ouvir um pouco nessas questões das fronteiras da humanidade em tempos não só de pandemia, mas também de antropoceno, né, se a gente aceitar essa terminologia. Bom, é claro que eu vou só tatear aí, porque as questões são maiores que os meus ombros. Mas, primeiro ponto, assim, que responde um pouco ao Turim, eu acho que a gente precisa de pequenos gestos também, né? E pequenos passos, assim. Então, por exemplo, a herança positiva dessa pandemia para a gente que é professor, muita gente está aprendendo a usar melhor as ferramentas digitais aí. Ainda mais pessoas obsoletas, igual eu, que vivo fugindo. O Fernando agora é quase professor. Ele já ajudou o Breno. Então, assim, a gente está saindo
sem pensar a disputa política, deixando para o nosso cotidiano, eu acho que nós entraremos, voltaremos para a sala de aula, mais atualizados no sentido positivo, mais conectados com o nosso tempo. Isso é uma dimensão positiva, né, da atualização. E ela custa, é um esforço. Agora, então, dentro desses pequenos gestos, por exemplo, o que tem me ajudado, eu falava ontem, né, quando a gente se encontrou rapidinho, que uma das coisas mais importantes que eu tenho lido nesse momento é o Ailton Krenak, Déspera de Aula aí, O Fim do Mundo. Porque ali mostra que já é disponível um projeto alternativo. E configura muito aquilo que o Eduardo Vieira de Castro sempre falou, e agora eu entendo melhor, que a indianidade, o índio, quer que seja, dependendo da terminologia que se queira usar, é um projeto de futuro, porque ali uma relação entre o humano e a natureza se dá de uma outra forma. Então, a gente tem disponível. Agora, por exemplo, em relação a isso, não basta a gente, e aí o Turim tem razão, criar uma disciplina de história indígena na universidade. Né? Por exemplo, no curso que eu dou de Brasil, da proclamação da República até os dias atuais, eu tento dar conta da questão indígena, porque senão a gente também essencializa lá o índio no início da nossa história. Mas nessa continuidade dos meus estudos com o Tiago e o Pedro, a gente tem mapeado como, ao longo da historiografia, começa a história do Brasil. E os começos da história do Brasil ainda são a chegada dos europeus, em grande medida. Então, toda a complexidade, por exemplo, dos mundos indígenas da América, esses estudos contemporâneos mostram, está sendo relegado também a segundo plano. Então, eu acho que mudanças curriculares, mudanças de postura na sala de aula, mudança dos gestos de lidar com o debate, também são importantes, mas eles são, de fato, insuficientes. Mas como eu acho que, assim, a forma como eu leio o contexto político, eu acho que a gente volta para um momento de disputar pequenos gestos. Então, eu tenho acreditado um pouco nesses pequenos gestos, porque eu acho que eles representam e têm potência. Sobre essa questão da relação do humano ou desses mundos, vamos dizer assim, esses outros modos de existência, com o pós-humano ou com o humano, eu acho que esse é um momento onde eu estou muito tocado por algumas questões do humano, né? Primeiro, uma das cenas mais, acho que a gente está ignorando muito no Brasil, a situação do Equador. Mais uma vez, a forma como nós lidamos com os outros irmãos da América Latina. Eu acho que algumas cenas que eu vi, e eu tenho muita dificuldade de ver essas cenas, de corpos não sendo velados, de corpos abandonados, eu acho que se exige uma solidariedade internacional. E é uma situação, essa relação que nós estamos, a banalização dos números das mortes, essa estatística das mortes, eu acho que isso é algo para a gente repensar, que tem muito a ver com o que a Carol falava no início também, né? Essa nossa relação com o envelhecimento, com o isolamento. Né? Dizem que na Alemanha também muita gente não foi infectada porque os velhos já estão acostumados a viver sozinhos, isolados. Eu não acho isso não vejo nenhuma positividade. Então, esse é um aspecto, eu acho, que a gente tem que repensar, né? A forma como nós lidamos com a morte, com o envelhecimento, com o outro. E essa questão do pós-humano, acho que poderia falar mais sobre isso, mas, de um ponto de vista muito simples, essa é a nossa realidade. Ninguém hoje vive, nós não estaríamos vivendo o isolamento com mais interação social, com mais conectividade, se não fosse esse fato que digamos assim, a digitalização da realidade, a realidade digital. Então, aprender a lidar com isso, a perceber digamos assim, as ciladas que isso promove, ou seja, como nós vamos lidar com essas companhias que roubam os nossos dados e ou seja, nós somos transparentes com eles e eles escondem esses dados para vender para campanhas políticas. Hoje a gente estava pensando um pouco, essas grandes companhias parecem até com a Lava Jato, né? Ou seja, a transparência boa é a transparência do outro, mas enquanto isso aqui nas sombras eu estou fazendo uma série de maracutaias. Então esse modus operandi
ele é, digamos, complexo, exige também uma postura positiva, porque, de algum modo, nós também somos um pouco já pós-humanos. Nós vamos ao médico, a técnica prolonga a nossa vida, um pouco o debate atual está sendo colocado a partir disso. Nós usamos prótese dentária, enfim. Então, essa tem uma relação também neutra com a técnica e com o nosso mundo, como estava tentando dizer, né? A atualização pode ter um aspecto positivo. E um aspecto que eu acho importante, que tem a ver um pouco com essa, eu vejo como tem um lado poliano, estou tentando aqui todo o tempo, falei que não, tentando pensar saídas, né? Porque é muito fácil também, eu acho, se entregar. Então, eu tendo a pensar, só para ser muito simplista até, que nós já sabemos, por exemplo, no campo progressista, que nós temos que enfrentar o nosso machismo interno, nós temos que enfrentar a forma, a questão do racismo. E nós temos já uma agenda de enfrentamento, de construção, porque é isso que nos move de um mundo melhor. Eu não quero morrer, essa é a minha agonia nesse momento quando eu pensei que poderia, talvez, morrer, deixando o mundo pior do que eu encontrei. Isso me aflige profundamente do ponto de vista existencial. E eu acho que, assim, como professor de história, uma coisa que eu tenho tentado fazer é mostrar para os meus alunos, os alunos que eu oriento, que a política é uma coisa legal, entendeu? Fazer política, porque é dentro da política que nós vamos aprender a lidar com a questão dos dados, com o capitalismo digital, com positivar a questão da atualização, transformar o nosso mundo, reconectar a democracia e capitalismo, transformar o capitalismo, modificar a nossa relação homem-natureza, nossa relação com a técnica. Então, eu não vejo eu acho por isso que eu dizia, né, que eu acho que o nosso campo se politizou nesse sentido, que a demonização da política é a pior coisa que dos nossos tempos. Bom, pessoal, eu pessoalmente poderia ficar aqui mais muito tempo, assim, essa conversa, eu já falei, assim, eu falo isso sempre nessas lives, assim, isso foi também uma forma de lidar com a quarentena, né? Agora falando um pouco pessoalmente, assim, então é algo que eu projeto isso a toda semana, então na outra semana eu vou conversar com aquelas pessoas, é super bacana, eu fico ansioso, fico aguardando esse momento, mas a gente tem um tempo também, acho que a gente já esgotei um pouco também da gentileza de vocês no nosso tempo. Eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo a participação de vocês. Assim, tem muitas questões assim que ficaram matutando aqui que a gente poderia se alargar por um bom tempo. Eu queria só aproveitar dar um recado que na próxima semana o Diálogos Lupa permanece no dia 30 de abril e a gente vai conversar com o Carlos Eduardo Barzotto e com a Anita Natividade Carneiro, que foram nossos alunos aqui na URGS, são professores de história, criaram um canal no YouTube chamado Historiar-se, e a ideia vai ser conversar um pouco sobre dilemas, expectativas dessa outra geração que está se formando em história agora, está atuando e buscando campos de atuação que transcendem, embora eles atuem na sala de aula, mas tem outras formas que transcendem a sala de aula e que diz respeito muito em parte desses temas que nós travamos aqui, né? Eu também queria mais uma vez agradecer muito a professora Caroline Silveira Bauer, que é minha colega de departamento e minha companheira de vida também, que tem auxiliado muito aqui na organização dos diálogos, fica monitorando um pouco a participação das pessoas nas redes sociais aqui durante a nossa fala, atuou também como figurinista nessa edição dos diálogos, conseguiu um corte de cabelo para mim, que fazia tempo que eu não ia cortar o meu cabelo, eu consegui uma personal coiffeur agora. Então, agradeço muito ela e também dizer nessa ideia de como que a gente vive a pandemia, é algo que tem sido um porto seguro para mim. Tá? E, enfim, mais uma vez agradecendo Matheus, Carol, eu acho que uma das nossas grandes esperanças, talvez o céu não caia agora, né? Não, a gente não vai ver a queda do céu agora, mas a gente fica na torcida para que pelo menos o Jair caia, né?
Alguma coisa tem que acontecer para nos dar uma certa esperança, expectativas, né? Então, mais uma vez, amigos, muito obrigado. Eu acho que é sempre muito bom conversar. Eu fico, sinceramente, eu fico sempre muito emocionado ao longo dessas lives. A gente conversou um pouco sobre isso ontem, né? Vai chegando no final da live e dá vontade de continuar um pouco por isso, né? Por essa necessidade de interrupção numa conversa que poderia se estender ao longo de uma longa noite. E, sobretudo, numa longa noite com a proximidade entre nós, né? Espero que isso aconteça rapidamente e muito obrigado a vocês dois por essa generosidade. Valeu, obrigada também. Foi ótimo. Eu agradeço enormemente. Primeiro, eu estou um pouco emocionado também. Eu gostei muito e gosto muito de escutar a Carol. Todas as vezes mexe muito comigo, quero voltar a escutar. Tinha lido a tese parcialmente, era uma das pessoas que estava torcendo para que o livro saísse, quero ler. Já vou mandar um zap aqui para um aluno meu para ele comprar. E o Fernando, que é um grande amigo, parceiro, a Carol. Então, assim, foi uma noite muito emotiva até para mim, muito positiva. Me fez bem estar com vocês e me fez pensar aqui em tantas coisas. Obrigado e agradeço, sobretudo, as pessoas que a gente não vê, não dá para saber, só tem uma tela aqui com 3 pessoas, mas tem uma série de outras pessoas coparticipando e a todos e a todas tiveram que passaram por aqui e os que permaneceram, os que chegaram ao final. Obrigado. Só para antes que eu esqueça, o nosso amigo também Fábio Feltrin mandou lembranças, aí disse que aprendeu muito com a live, então é muito bom isso porque reúne, mesmo que à distância, vários amigos queridos, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão pelo Facebook, pedindo desculpas por essa falha técnica de não termos conseguido transmitir pelo YouTube. Foi a pecinha na frente do computador que não funcionou dessa vez, tá? Então, uma boa noite a todos. Thank you.